26 horas em trabalho de parto, o gestante pede o bebê e a família acusa a Santa Casa de negligência. E em vez de sair com meu filho no colo, ele saiu num caixão. Atletas de Sorocaba vão para a Câmara Municipal protestar contra a falta de investimentos no esporte. Gestantes de baixa renda têm direito ao auxílio financeiro antes do parto. Você tem manias? Se elas forem obsessivas, podem se tornar doença. Olá, boa noite. O Norte Cidade desta terça-feira começa com uma notícia muito triste. Uma gestante, depois de ficar 26 horas em trabalho de parto, não vê o filho. O bebê morreu. A família suspeita de negligência por parte da Santa Casa de Sorocaba. Veja. A reforma estava sendo feita aos poucos, conforme a entrada de dinheiro com a venda de salgadinhos, como mostra o pai. Já o quarto estava mobiliado e totalmente decorado com a cor azul. Tudo pronto à espera do bebê. Lucas Emanuel era bastante aguardado pela família, como toda gravidez planejada. Foram 4 anos de tratamento do casal até o resultado positivo. A gestação durou 9 meses. A mãe sentiu as dores do parto, foi internada no hospital, mas o bebê não voltou para casa. Inconformado, o pai afirma que houve negligência médica por parte da Santa Casa de Sorocaba, onde a mulher foi internada na noite da última sexta-feira. Ela ligou para mim urgente, falando que ia morrer, que queria cesárea. Ela gritando lá, pedindo cesárea pro pessoal, entendeu? Pedindo cesárea, e ninguém... Aí ela ligou para mim, daí eu fui correndo para lá. E aí era para esperar um médico para chegar lá, que uma ia sair e outra ia chegar às 7 horas e ia analisar ela para ver isso. Mas esse médico não chegou às 7 horas. Sob o efeito de calmantes, agora Fernanda passa os dias na casa da filha. Ela ainda não conseguiu ver o quarto que arrumou com carinho e expectativa. Fernanda sentiu contrações na manhã de sexta-feira e só recebeu atendimento médico 26 horas depois, no sábado. Eu pedia para chamar médico para fazer uma cesárea porque eu já estava não indo para o meu limite, meu corpo já não estava aguentando e não obtive resposta. O bebê nasceu por meio de uma cesárea, mas não resistiu. Quando daí fizeram a cesárea em mim, eu não vi o meu filho e ele também não chorou. Aí eu fiquei preocupada, também nesse foi um intervalo que eu não obtive resposta como que ele estava. O apoio da filha e a companhia do netinho de 6 meses confortam o coração da mãe que gerou e pariu, mas não pôde carregar o filho no colo. Estamos nos apegando muito a Deus e Ele tem me dado força para eu dar força a ela. O Davi, né, que a gente falava, o sobrinho nasceu primeiro que o tio e agora a gente, né, entende o porquê, que é para dar essa força que a gente está, né, principalmente minha mãe e o Marciano, que é do pai da criança, que estão precisando tanto. Marlene acompanhou de perto a angústia da irmã. Ela ficou revoltada com as incertezas ocorridas dentro da Santa Casa de Sorocaba. Não consegui falar nem com o assistente social, me passaram estagiária, e nem com a enfermeira-chefe. Solicitei o médico, não tinha médico de plantão nesse momento, ficou mais de 1 hora sem médico. Eu queria urgente uma explicação do que estava acontecendo com a minha irmã, mas eu não obtive. A família registrou o boletim de ocorrência e vai entrar na justiça. O desejo é para que casos como o de Lucas Manuel não se repita. E em vez de sair com meu filho no colo, ele saiu num caixão. Ele vai ficar só lembrança, né, da barriga dela, essas coisas. Ele é um filho que a gente teve. Ele está aqui dentro do nosso coração, né? Ele não disse jamais ele vai sair, entendeu? É uma tragédia, né? E por meio de nota, a Santa Casa de Sorocaba informou que o caso é de conhecimento da diretoria técnica e clínica. O hospital já analisa o prontuário médico e ressalta que vai ouvir os profissionais envolvidos no atendimento. Depois disso, a ouvidoria do hospital deve convidar a paciente e um acompanhante para coletar as informações necessárias para o fechamento da análise técnica e da ética do caso. Mas o bebê já foi. IPEM realizou hoje o 2º dia de fiscalização em padarias de Sorocaba. A ação visa ajustar equipamentos de pesos e medidas nos estabelecimentos comerciais. A equipe saiu cedo para mais uma etapa do programa Padoca Legal. A própria balança do IPEM passa por testes com pesos padrão para garantir transparência no trabalho.
A operação é realizada em todo o estado. Porventura houver qualquer irregularidade, eles vão sofrer um auto de infração com 10 dias de prazo para apresentar a defesa e, subsequente, pode gerar uma multa. Os produtos, já etiquetados com peso e valor, são escolhidos aleatoriamente, a maioria de fabricação própria. Nesta padaria, no Jardim São Paulo, foram separados 5 tipos de bolos e biscoitos. A gente pesa primeiro as embalagens vazias do produto, depois pesa-se o produto e, descontando o peso da embalagem, a gente verifica se o que está indicado corresponde à realidade. Como a maioria dos produtos é pesada sem a presença de consumidores, a conferência do Instituto tem apoio de quem compra sempre no mesmo local. Você tem que saber se o peso realmente confere o que está na etiqueta, tem que estar atento a tudo, né? Na ação de hoje, 2 padarias foram fiscalizadas, 12 produtos analisados e todas apresentaram irregularidades no peso. As padarias autuadas têm 10 dias para apresentar a defesa. Caso sejam multadas, o valor pode chegar a R$30 mil. Um caminhoneiro morreu em um acidente na rodovia Bugiro-Nacal, em Piedade. Segundo os bombeiros, ele perdeu o controle do caminhão carregado com cebolas. O homem ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. A Prefeitura de Boituva instaurou sindicância interna para apurar supostas irregularidades no Departamento de Recursos Humanos. O responsável pelo setor foi afastado de forma preventiva por 30 dias. A suspeita é de que alguns funcionários que fizeram empréstimos consignados não tiveram as parcelas descontadas nos pagamentos e a Prefeitura pagava normalmente os valores às financeiras. Os contratos devem ser revistos. Até que tudo seja esclarecido, a sindicância vai correr em segredo de justiça. Mulheres grávidas de baixa renda têm direito ao auxílio financeiro do pai do bebê, mesmo durante a gestação. Essa adolescente tem apenas 17 anos e já tem 2 filhos. Por não ter condições de se sustentar durante a gravidez, buscou abrigo nesta ONG, que oferece apoio a mulheres jovens em situação de risco social. Aí foi aqui que, quando eu vim 7 meses, ajudou com tudo. Para a adolescente, talvez se o pai do bebê tivesse ajudado durante a gravidez, as coisas seriam diferentes. Comprou bastante roupinha, fralda, sabe, mamadeira. Eu fiquei até pensando quando estava lá fora, nossa, como que eu ia comprar chupeta, mamadeira, uma pomada, um remédio quando estava doente. Elizabeth está grávida de 7 meses. O problema é o mesmo, falta de dinheiro. Como que eu ia criar uma criança sem recurso nenhum? Fralda, alimentação, né? Até mesmo eu também, né? Que eu preciso ter uma alimentação boa. Porque senão a criança nasce desnutrida e acaba até, né? Até mesmo às vezes nem conseguindo viver, né? A coordenadora da ONG lembra que ter um filho gera custo, mesmo quando ainda está na barriga. Um enxoval, uma medicação, porque a gestante também fica doente, né? E uma vitamina, um suplemento alimentar. O enxoval da criança, o desejo, né, de saber se é homem ou se é mulher, o que vai comprar, que cor vai comprar, então tem gasto sim. Uma das soluções para este problema é a Lei Federal de Alimentos Gravídicos, sancionada em 2008. Ela garante à grávida o direito de pedir na justiça ao pai da criança uma pensão para custear as despesas já durante a gravidez. Qualquer mulher pode pedir o auxílio, mas alguns fatores são importantes para que o juiz conceda o direito. Os requisitos necessários para a concessão dos alimentos gravídicos, ele parte de 2 premissas: a comprovação do estado de gravidez, bem como os indícios dessa paternidade. Eles podem ser comprovados através de fotos, cartas, provas testemunhais, até mesmo para possibilitar uma audiência de justificação. A mulher que não tiver condições de pagar um advogado e ganhar até 3 salários mínimos pode pedir ajuda à Defensoria Pública. Cansados da falta de investimentos, atletas de Sorocaba vão à Câmara Municipal para protestar. Os detalhes você confere no próximo bloco. Representantes dos esportes de Sorocaba fizeram hoje protesto na Câmara Municipal de Sorocaba.
Os atletas lotaram o auditório da Câmara. Muitos levaram faixas de protesto contra a falta de apoio do município. Os representantes do basquete apresentaram um abaixo-assinado com 2.100 assinaturas, pedindo apoio da Câmara de Sorocaba. Desde o início do ano, as verbas destinadas ao esporte estão bloqueadas. A decisão ocorreu depois que um cidadão denunciou supostas irregularidades na destinação do repasse financeiro. Se tiver um erro ou outro, como já nos foi comentado, que alguns esqueceram de carimbar, com a coisa, são erros mais burocráticos e não de má fé, entendeu? O problema é que este bloqueio na verba destinada ao esporte deve prejudicar algumas modalidades que precisam do dinheiro de imediato já para se inscreverem em alguns campeonatos importantes. É o caso do handebol. O prazo para inscrição em um dos campeonatos mais importantes do ano termina amanhã. Não apenas uma liberação agora para a participação dos campeonatos resolve o problema. Nós temos que ter a definição por completo se representamos a cidade em 2013 através dos projetos que já foram entregues, avaliados e aprovados em 2012 para a temporada 2013. Então a gente precisa disso urgente e por completo. A Câmara montou uma comissão para acompanhar o caso entre o Poder Executivo e os representantes dos esportes da cidade. Essa comissão tem por objetivo, logicamente, sanar os problemas que o esporte sorocabano tem em Sorocaba, denúncias feitas por um auditor fiscal, querendo uma solução imediata para os problemas que afrontam o esporte sorocabano. Todos conseguiram perceber a força que em conjunto nós temos, né? E aí a gente pode, com essa força, reivindicar melhores condições e aí mais infraestrutura e o que for preciso para poder trabalhar com mais dignidade na cidade de Sorocaba. E é isso que vai acontecer daqui para frente. Depois da sessão, todos os técnicos se reuniram para marcar um novo encontro, hoje às 11 da noite. Durante a tarde, a comissão de vereadores se reuniu com os secretários da Prefeitura de Sorocaba. Em nota, a Prefeitura informou que investiga denúncias de possíveis irregularidades no repasse de verba para o esporte amador. Enquanto isso não for esclarecido, nenhum auxílio será destinado ao setor. Foi sugerido que na próxima semana aconteça uma reunião com as ligas para esclarecer melhor a situação. A forte chuva desta tarde deixou vários pontos alagados em Sorocaba. A tempestade parou as principais avenidas da cidade. Motoristas tiveram dificuldades na saída do trabalho. Alguns semáforos tiveram problemas no funcionamento. O que parece uma estrada de terra é, na verdade, o canteiro central da Avenida Dom Aguirre. Os motoristas estão desviando por aqui com a orientação de agentes da Urbis. Alguns precisaram de ajuda para não atolar. Esse motorista não teve a mesma sorte. Já essa motociclista arriscou passar pelo trecho alagado e quase caiu. Outros motoristas atravessaram e levantaram muita água. Em boa parte da marginal, a altura do rio Sorocaba estava próxima à do asfalto. Segundo a Defesa Civil, 3 árvores caíram em Sorocaba e ninguém ficou ferido. A Urbis informou que a Avenida Juvenal de Campos continua interditada há 2 horas, no sentido Votorantim-Sorocaba. E outro ponto de interdição é a Avenida 15 de Agosto. Apesar da chuva, o forte calor continua nesta quarta-feira. Confira. Em Itapetininga, a mínima será de 21 graus e máxima de 32. Em Jundiaí, a máxima atinge os 34 graus, mínima de 22 em Porto Feliz. Em Votorantim, as temperaturas variam entre 21 e 34 graus. Você tem manias? Se elas forem obsessivas, podem se tornar doença. Assunto que vamos discutir no próximo bloco. Você tem alguma mania? A maioria das pessoas possui hábitos dos quais tem dificuldade de se livrar. Até aí, tudo normal. O problema é quando essas atitudes passam a prejudicar a rotina. Nesse caso, pode se tratar de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que requer ajuda médica. Cada um com a sua mania. É o que diz o ditado popular. Quase todo mundo cria algum hábito. Tem os que não resistem a uma compra, aqueles que se arriscam enviando mensagens do celular sem olhar por onde andam. E você, tem alguma? Fica mordendo a boca. Já se machucou por causa disso? Já, por dentro, né, machuca. Lavar o carro. Por que uma mania? O senhor faz isso com que frequência? Sempre gostei.
É meio constante, pelo menos uma vez por semana. A senhora tem alguma mania? Tenho. Qual mania? Roer unha. Olha, chaveiro 2.000, mais ou menos 2.000 chaveiros. De bonecas, umas 400. Sapatos, eu moro sozinha e tenho 4 guarda-roupas assim, abarrotado de coisas. Thalita também está no time dos que cultivam manias. No trabalho, a gerente de marketing percorre sempre o mesmo caminho. E o detalhe, ela precisa entrar e sair pela mesma porta, o que já causou algumas situações engraçadas. Eu entro no shopping por um lugar e eu não quero sair pelo mesmo, mas assim, eu acabo automaticamente dando a volta pelo shopping inteiro de novo e saindo pelo mesmo lugar. Aí um dia eu tava até com uma amiga minha, ela achou curioso. Eu falei, sabe o que é? Que a gente parou o carro aqui, então eu tive que sair por aqui porque eu vou perder o carro no estacionamento. Aí ela deu risada, ela sabia que não era por isso. E depois de perder alguns documentos, Thalita ficou ainda com mania de organização. No armário e na mesa do trabalho, tudo tem que ficar no mesmo lugar. Garrafa, pasta, calendário, ninguém mexe. Se alguém tirar um objeto do lugar, dá briga. Num primeiro momento, eu só chamo atenção. Peço que deixe exatamente onde achou, exatamente, nem 1 centímetro a mais, nem 1 a menos. E quando a faxineira passa aqui no escritório? Então, quando ela passa, eu peço para ela dar o paninho, que eu mesma passo o paninho na mesa. Para evitar problemas depois da entrevista, achamos melhor retornar à cadeira no lugar de sempre. Sim? As manias não são necessariamente ruins. Verificar mais de uma vez se realmente trancamos a porta do carro ou da casa, por exemplo, nos ajuda a evitar furtos e roubos. O problema, de acordo com os especialistas, é quando esses hábitos começam a atrapalhar o nosso dia a dia. Trata-se do transtorno obsessivo-compulsivo. Para o tratamento contra o toque, muitas vezes é indicada a associação de medicamentos e terapia. Para evitar que a situação chegue a esse ponto, é bom ficar atento aos hábitos e atitudes que você tem no dia a dia. Em caso de dúvida, procure a ajuda de um profissional. E para falar sobre a diferença do toque e das manias, eu converso agora com a psicóloga Mariana Barba. Boa noite, Mariana. Boa noite. Obrigada pela sua presença. Qual é a principal diferença? Como identificar? Mania ou toque? Bom, as manias, a verdade é que elas são costumes. Costumes, hábitos, é um jeito de ser diante das coisas, né? Enquanto o toque, na verdade, é um transtorno instalado, é a patologia. Como é que a gente observa a diferença entre um e outro? O nível de sofrimento que a pessoa sofre. Como é que esse sofrimento ele vai interferindo no dia a dia, no cotidiano, né? O quanto que interfere. A pessoa que convive com o indivíduo que tem toque ou mania vai perceber melhor? Muitas vezes acaba percebendo. Ela acaba sendo às vezes estigmatizada como aquela pessoa chata, extremamente perfeccionista. Neurótica. São esses os nomes que são dados. No caso da reportagem que nós vimos, o Renato Diniz, ele mostra a gerente de marketing, né? Nesse caso, dá para avaliar? É toque ou mania? É um recorte, né, que a gente viu. Mas me parece mais uma mania, né? Algo que talvez não interfira tanto na vida dela, no cotidiano dela, não traga um grande sofrimento ou grandes prejuízos. Eu acho que isso é importante frisar, o prejuízo que o toque traz para a vida do sujeito que é portador mesmo dessa patologia. Começou a influenciar até na vida do outro também, já é um sinal de toque. Sim, aí eu penso que é importante se preocupar, buscar uma ajuda. E no caso do tratamento, como que é? Existem algumas possibilidades, né? Existe a psicoterapia, que é um profissional, um psicólogo, que a pessoa vai poder entender um pouco isso, simbolizar, trazer algum sentido para isso. E também tem ajuda medicamentosa através do médico psiquiatra, normalmente é essa especialidade que auxilia. E é importante dizer que muitas vezes o toque ele pode vir associado com outras patologias, com a depressão, com a ansiedade. Alguma coisa que o levou a ter o toque. Isso. E aí, normalmente, a gente acaba optando aí por fazer essa abordagem dupla, psicoterapia e psiquiatra. Muito obrigada pela sua participação e orientações. Obrigada a você. A gente fica por aqui, assista agora ao SBT Brasil. Tenha uma excelente noite e até amanhã.